Muito bem, vamos agora falar de um assunto muito importante, de mais um recurso que é muito utilizado na escrita para a bateria, na escrita musical em geral, não só para a bateria, ok? São os compassos simples e os compassos compostos. Basicamente, onde está a diferença entre um e outro? O compasso simples é aquele que tem na sua figura de tempo uma figura simples, uma figura sem nenhum tipo de alteração, né? Uma semínima, uma colcheia, uma semicolcheia, assim por diante. Tá? Já o compasso composto, ele vai ter na sua figura de tempo uma figura pontuada, ou seja, ele vai fazer com que esse tempo seja dividido em 3 e não em 2 ou 4, né? E sucessivamente. Por exemplo, eu pego um 2 por 4, eu tenho duas semínimas, né? Como que eu vou dividir isso? Eu posso dividir em 2 colcheias, 4 semicolcheias, assim por diante. Já no compasso, que seria um compasso composto, a gente podemos pegar o 6 por 8 como uma referência desse compasso composto. Por que 6 por 8? 6 por 8 são 6 figuras 8, ou 6 colcheias, certo? Aí o que acontece? Grupos de 3, 6 colcheias. Cada grupo de 3 colcheias eu posso substituir por uma semínima pontuada. Então, um tempo desse compasso são divididos em 3. Então, na realidade, um 6 por 8, eu não vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dividir isso em 2 grupos de 3. Então, na realidade, um 6 por 8 é um compasso que eu conto em 2 tempos, porém divididos em 3 figuras para cada tempo. Tá certo? Então, ele é um compasso de 2 tempos, porém composto. Uma outra informação interessante e importante com relação aos nomes que nós damos, com relação à divisão dos tempos destes compassos. Quando eu tenho um compasso de 2 tempos, ele é chamado de compasso binário, tá bom? 2 tempos. Quando o compasso é de 3 tempos, ele é chamado de ternário ou terciário, mas o ternário é mais usado, tá ok? Quando eu tenho um compasso de 4 tempos, quaternário. Tá bom? Os compassos que fogem disso são compassos que são chamados de compassos mistos, né? Onde você vai ter a mistura entre esses compassos, 2 e 3, um compasso de 5 tempos, né? É um compasso misto entre 2 e 3, um compasso de 7 tempos, 4 e 3. Percebe? A gente sempre vai ter essa junção desses 3 principais, tá? Binário, ternário e quaternário. Então, nós podemos ter os compassos binário, ternário e quaternário simples, ou seja, onde o tempo é dividido em 2. E podemos ter binário, quaternário, ternário e quaternário compostos, onde o tempo será dividido em 3, tá certo? Uma continha bem legal que a gente pode utilizar para poder saber, né, o compasso correspondente a um compasso simples, a um compasso composto, ou seja, um compasso binário simples a um binário composto, é fazer a multiplicação de, por exemplo, um 2 por 4. Vamos pegar o 2 por 4 como binário simples, certo? Vamos pegar essa fração 2 por 4 e nós vamos multiplicar por uma fração 3 e 2 embaixo. Ou seja, esse 2 será multiplicado por 3 e esse 4 será multiplicado por 2. Então, o que nós vamos ter nessa multiplicação, tá? 6 e 8, ou seja, um 2 por 4 é um binário simples e um 6 por 8 é um binário composto, tá ok? Se eu pego 3 por 4 como exemplo, 3 por 4 é um ternário simples, o 9 por 8 será um ternário composto. E o 4 por 4 é um quaternário simples e o 12 por 8 será um quaternário composto, tá bom? Dá uma olhada nas tabelas aí abaixo, você vai conseguir identificar exatamente, né, essas proporções, tá ok? Isso ajuda muito a você não precisar escrever tanta quiáltera, principalmente, né? Você pega um ritmo, um blues, por exemplo, que você tem que tocar quiálteras constantemente. Ao invés de você tocar isso num 4 por 4 e todo grupinho você ter que colocar o número 3 em cima, você escreve ele em 12 por 8. Você não precisa ficar escrevendo 3, 3, 3, 3, 3. Tá ok? Não precisa ter, né, tantos grupos artificiais ali escritos, ou seja, a sua escrita vai ficar mais limpa, vai ficar mais fácil de ser identificada. Ok? Então, assim, os compassos simples e compostos nós contamos da mesma forma, ou seja, um 2 por 4 e um 6 por 8 são contados iguais, tá? Mas são tocados diferentes, ou seja, no binário simples eu tenho a divisão, vou colocar o metrônomo aqui, tá? 2, 1, binário simples, 1, 2, 1, 2, ok? Binário composto, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
Perceberam? A divisão do tempo é diferente, né? Ou seja, a figura de tempo também será diferente. A figura de tempo de um compasso simples é uma figura simples. E a figura de tempo de um compasso composto é uma figura pontuada. Esse é o grande diferencial desses dois tipos de compasso, ok?